Bom dia, meus amigos, tudo bem? Ontem eu postei um vídeo atuando na audiência de custódia de algumas pessoas que foram presas em decorrência de uma grande operação que foi desencadeada aqui em Teoflotone e em outras cidades da região e também no Rio de Janeiro. E eu recebi hoje uma pergunta muito interessante que algumas outras pessoas já me fizeram. Falei assim, como servo de Deus, ex-policial, hoje advogado, você defenderia um bandido? Eu acredito que é uma pergunta, né? Um criminoso? Como você fica estando do lado da justiça, mas uma outra posição ao invés de prender, está soltando? Peço desculpas, não me leve a mal, é apenas uma curiosidade. E a pessoa segue ali falando sobre uma particularidade dela com a cunhada. Mas onde eu quero chegar com isso aqui? Ontem, por exemplo, na audiência de custódia, avaliando a legalidade da prisão, eu não entrei no mérito da questão. Ah, traficou, não traficou, é membro de organização criminosa? Não entrei nessa seara. O que eu ataquei como argumento defensivo em cima do que nós tínhamos? Porque, inclusive, não foi ainda concedido acesso aos autos do inquérito, da investigação, do processo. A única coisa que eu tinha em mãos era a atuação da polícia com o que eu vi, que chegou antes das 6 da manhã. E eu peguei, todos os dias eu levanto, eu estudo a jurisprudência, as mais atuais dos tribunais superiores, e em dezembro tinha acabado de sair uma decisão do STJ nesse mesmo sentido, que não é válido a prisão ou a apreensão acontecida aí antes das 6 da manhã. Utilizei como argumento defensivo. E onde o STJ buscou esse argumento? Na própria lei, o Código de Processo Penal. E o Código de Processo Penal é a lei que a Polícia Civil utilizou para reger o inquérito policial, é a lei que o Ministério Público utilizou para poder fazer os pedidos ao juiz, e é a mesma lei que eu utilizei para fundamentar uma ilegalidade cometida que gera a soltura do meu cliente. Você entende? Então, assim, o mesmo instrumento que foi utilizado para prender, eu utilizo para poder soltar. Não aleguei nada de extraordinário, nada que saia do mundo. Ah, Samuel, como é que você está defendendo um cara que traficou? Não importa. Você entende? Eu estou indo nas questões processuais e eu defenderia você também, caso você precisasse. Tá entendendo? Um outro fator que é interessante também é quando a gente fala do cristianismo. Jesus, ele foi indevidamente acusado, indevidamente julgado, sequer foi defendido e foi indevidamente condenado e morto. Ou seja, olha como que a defesa ela é importante. Era um plano divino, sim, Jesus via que dar a vida por cada um de nós, morrer pelos nossos pecados. Contudo, vocês entendem a gravidade de não haver uma defesa certa, de não haver também acusações corretas embasadas na lei, porque se fosse para a gente poder ir pelo certo, Jesus não teria acontecido o que aconteceu com ele, né? Uma outra, aí continuando aqui a discussão, ela é longa mesmo, quem quiser pular o histórico pode pular. Mas um fator que eu acho interessante dentro de todo esse contexto, é igual ela perguntou, mas você foi policial. Exato, mas antes de eu ser policial também, eu havia sido advogado, não tinha atuado na advocacia criminal, mas eu havia sido. A polícia, eu tenho muita gratidão de ter passado na polícia. Eu tenho muitos amigos, verdadeiros irmãos dentro da polícia, né? Serviu para que hoje eu seja, sem dúvida, uma pessoa melhor e tenha uma outra visão de mundo. Mas isso não é um impeditivo de eu hoje defender uma pessoa que infringe a lei. Prendi. Inclusive, eu tenho caso de pessoas que eu já prendi, que hoje eu defendo. Eu estou dentro do processo defendendo a pessoa. Não no mesmo BO, né, que eu prendi a pessoa e tudo, mas eu estou aí hoje defendendo pessoas. Mas por quê? A pessoa confia no meu trabalho, tanto quando eu prendi ele agora, quanto agora para poder tentar soltar, porque falou assim, não, Samuel tratou a coisa de forma séria, honesta.
Então, assim, são fatores que eu gostaria de estar compartilhando aqui com vocês, porque realmente são dúvidas que eu recebo sempre, né? Ah, Samuel, como é que você atua na advocacia criminal tendo sido policial? Eu atuo na defesa, né, não só ali do cidadão enquanto pessoa, mas também da própria lei, porque eu não invento uma norma para chegar diante do juiz para estar pedindo nada. Né? Eu vou com base na própria lei que prendeu, falou, doutor, o senhor não pode manter a prisão porque desse lado aqui foi infringida a lei. Você entende? O mesmo criminoso lá que infringiu a norma, que eles falam, né? Ah, porque não pode vender a droga. Certo? Mas aí a lei fala, ó, não pode entrar antes das 6 da manhã. Entra às 5. A mesma lei foi infringida. E o juiz determina entrar às 5, sendo que a lei fala que tem que entrar às 6. Todo mundo infringiu a norma.